Bom dia a todos, bem-vindos ao Conexão CIE Rio, mais um super evento que está acontecendo no Emprega, numa parceria incrível da Vero com o CIE Rio. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes, dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, Superintendente Executivo do CIE Rio, Luiz Gustavo Coppola. Boas-vindas também ao Luan Costa, que vai estar moderando a palestra aqui com vocês. Luiz, é um prazer ter você aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco. Desejo aí um bom evento para vocês e uma boa palestra. Obrigado, Mark. Obrigado pela parceria do CE aqui com a Vero Solution. Espero passar aí algumas informações para o nosso público que está nos assistindo agora. Muito bem. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, aqueles que estão já ligados aqui. Por favor, compartilhem o link com sua rede de contatos, com seus amigos, com seus colegas de escola, de faculdade, porque hoje começa um importante momento aqui para nós do CE Rio, né? Que é o programa Conexão CE Rio, em parceria com essa plataforma, Vero Solution, que tem a preocupação de gerar a empregabilidade para os jovens. E essa preocupação também é nossa aqui do CIE. Nós estamos atuando há 60 anos, agora em outubro de 2024, nós completamos 60 anos de atuação, né? Sempre voltado com o acolhimento, a capacitação e a inserção de pessoas no mercado de trabalho, jovens estudantes, estudantes não tão jovens, que podem ser estagiários, independente da idade, por estarem na faculdade, e também a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Bom, hoje você tem uma programação muito rica, não é? O ponto mais importante hoje são as nossas vagas, as vagas de estágio e de aprendizagem que o CE vem oferecendo em todo o estado do Rio de Janeiro, né? São mais de 1.000 vagas, vagas de estágio, vagas de aprendizagem, vagas para pessoa com deficiência, e a gente espera que todos hoje que estão aqui e que se identificarem com essas oportunidades de estágio ou de aprendizagem, que tenham sucesso nessa entrevista nas empresas, nesse processo seletivo, e que a partir já do mês de junho sejam os nossos novos estagiários e aprendizes, né? Mas além da minha fala hoje, vocês também vão poder assistir a Isabela Rocha, às 11 horas, que ela vai falar sobre recrutamento e seleção. Muitos daqueles que estão participando desse evento de hoje, dessa feira, não têm muita experiência num processo de seleção, num processo de dinâmica de grupo. O que que é isso? O que que é apresentar um case numa dinâmica de grupo? Então, vocês vão receber boas dicas aí da Isabela e tirar um pouco desse mito, né, que assusta quando se fala de um processo seletivo, tá bom? Depois também nós vamos ter às 14 horas a Érica Aragão, que ela vai falar sobre aprendizagem 360 graus, entre a razão e a emoção, como as emoções afetam a nossa aprendizagem, né? E depois, às 16 horas, a última palestra do dia, a Andréia Pereira, que é expectativa para o mercado de trabalho. A minha palestra é de estagiário a CEO. Então, eu fui convidado aqui pela Vero a contar um pouco dessa caminhada, né? Da minha trajetória. E eu fico muito feliz hoje de estar numa posição de CEO, né, do CRIO, responsável, então, pela superintendência geral do CE no estado do Rio de Janeiro, e contar que essa jornada começou como estagiário, né, há 40 anos. Espero compartilhar com vocês. Fico aqui à disposição depois para perguntas, comentários, sugestões, críticas, né? Dar alguns conselhos também, mas eu já digo, né? Às vezes, quando a gente fala assim, dar conselhos, parece que a gente esquece de tudo que foi difícil e passa só aquela parte boa, né? Não é essa a minha intenção. A minha intenção, como eu sempre faço, orientando jovens, é que o caminho é difícil,
Sim, é um caminho difícil, o caminho da realização profissional, o caminho de você estar muito bem colocado no mercado de trabalho, de você se desenvolver no mercado de trabalho, de você ter uma boa remuneração, de você estar numa atividade desafiadora, não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Tem muita dor, lágrimas, um pouco de sangue também, mas é um caminho. E o mais importante é que é um caminho possível. É um caminho possível. O mercado de trabalho ele está aberto para todos. Todos, no final, estarão colocados nesse mercado de trabalho. Todos terão uma colocação no mercado de trabalho. É a posição que você vai ocupar neste mercado de trabalho que vai ser consequência da sua dedicação, do seu estudo, do seu comprometimento, engajamento, do seu envolvimento, né? De uma atuação obstinada pelo sucesso profissional. E aí todos vão se encaixando, né? E todos vão tendo a sua remuneração, a sua realização profissional muito compatível com esse esforço que a gente faz. Então, o caminho é difícil, mas é um caminho possível, né? Eu comecei a minha carreira profissional no início, ainda aos 14 anos, como um jovem aprendiz. Eu tive a oportunidade de conhecer essa política pública de inclusão de jovens a partir dos 14 anos como aprendizes. E eu fui um aprendiz de uma indústria. Eu sou nascido no estado de São Paulo e trabalhei boa parte da minha vida profissional lá no estado de São Paulo. Então, eu comecei como aprendiz, trabalhando numa indústria, numa atividade ali na linha de produção, né? E depois, não me identifiquei muito com essa atividade, confesso para vocês. Isso faz parte também, né? A gente acerta, a gente erra, a gente ganha, a gente perde. Isso faz parte do caminho, como eu disse, faz parte do caminho. Não me identifiquei muito bem com essa atividade, não achei que era para o meu bem, para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, aquela atividade, por mais meritosa que seja, mas eu não me identificava, né? E aí eu fiz uma correção de rota, mesmo com 17 anos, 18 anos, eu fiz uma correção de rota e procurei o CIE para fazer um estágio pelo CIE, né? E logo comecei como estagiário da Caixa Econômica Federal. Fiz um estágio na área administrativa. Naquela época, o estágio ele tinha uma jornada diária muito maior do que a que é de hoje, né? Era uma jornada integral das 8 da manhã às 17h30. Hoje são 6 horas de estágio, graças a Deus. Hoje tem tempo para estagiar, tem tempo para estudar, tem tempo para se aperfeiçoar, além do horário da escola. Mas naquele estágio eu aprendi bastante, aprendi muito e percebi ali pelas atividades que eu gostava muito do relacionamento com as pessoas, né? De esclarecer dúvidas, resolver problemas, estudar soluções para aquelas dificuldades que iam surgindo, né? Então, eu me identifiquei com essa área, saí então daquela expectativa de atuar na indústria, o ramo do industrial, e ir para a administração, para a gestão, não é? E fiquei muito feliz no estágio, consciente então de qual era o caminho que eu gostaria de trilhar. E quando eu terminei meu estágio, eu voltei ao CIE para uma nova oportunidade, ou para verificar as oportunidades, né? E fui muito feliz lá naquele retorno ao CIE, que eu fui convidado para concorrer a uma vaga. Muitos aqui talvez não entendam o que eu vou falar, mas concorrer a uma vaga de datilógrafo. E eu tinha lá uma formação, eu tinha um curso de datilografia. É como hoje você tem um curso de Excel básico, PowerPoint, Word, não é? Básico, né? E foi aí que eu fiz esse teste como datilógrafo, passei no CIE e comecei a minha carreira como auxiliar administrativo, né? Uma função inicial, a função mais básica que tinha lá no CIE, como auxiliar administrativo, né? Na função de datilógrafo. E dali
eu me apaixonei mais ainda pelo CIE. Eu conhecia o CIE como uma entidade que promovia programas de aprendizagem, promovia programas de estágio, ajudava jovens que queriam entrar no mercado de trabalho como estagiário ou como aprendiz, mas depois, quando eu fui inserido nessa organização, eu me apaixonei mais ainda, né? Fazer o bem ao jovem, fazer o bem ao próximo, fazer resgate daquele jovem que está desiludido com o mercado de trabalho ou com possibilidade de ter uma carreira, de ter uma renda. Todo esse projeto do CIE me apaixonei desde o começo, né? E quando você se apaixona por uma atividade, não que fica fácil, tá? Eu não concordo muito com alguns ditados aí nas redes sociais que fala faça o que você gosta, que você não vai trabalhar um dia sequer. Não é bem assim, né? Quando você faz o que você gosta, quando você é apaixonado pelo que você gosta, você enfrenta melhor as dificuldades. Você entende que cada dificuldade é uma forma de você se aprimorar, de você crescer, de você fazer melhor da próxima vez, de você acertar melhor da próxima vez. E nessa paixão pelo CIE, eu sempre procurei atuar no propósito do CIE, né? Como contribuir na vida das pessoas, como auxiliar as pessoas a entrarem no mercado de trabalho, né? E nessa carreira que eu tive lá no CIE, então, de datilógrafo, depois eu passei a líder de equipe, depois eu passei a supervisor de equipe. Logo, os meus superiores, né, identificaram que essa minha paixão, essa minha dedicação poderia contribuir para o CIE buscar mais empresas parceiras, mais órgãos públicos que pudessem oferecer oportunidade de estágio para os jovens e de aprendizagem. E começaram a me capacitar, então a oportunidade apareceu, porque eu já demonstrava esse interesse. Quando a oportunidade apareceu, eu aproveitei muito essa oportunidade, estudei, me preparei, fui me capacitando, e comecei, então, a atuar no que a gente chamava, na época, lá no CIE São Paulo, ainda São Paulo. Eu comecei lá em 1985, então, esse ano agora, dia 17 de junho, já está chegando o mês aí de junho, eu completo 39 anos dessa jornada. E lá em São Paulo, eu assumi, então, essa posição de supervisor de relações externas, ou seja, o meu papel era defender o que eu acreditava, e acreditava muito, para as empresas. Mostrar para as empresas como é benefício ela abrir as suas portas para receber o jovem, dar oportunidades para os jovens, que mesmo não tendo nenhuma experiência, são pedras brutas que vão sendo lapidadas de acordo com a cultura daquela organização. São pessoas que não têm experiência, mas também não têm vícios de outras organizações, vão aprender pela primeira vez um processo, vão se identificar com aquele processo e vão contribuir para o crescimento daquela organização. E eu fazia isso de uma maneira assim, obstinada, né? Eu tinha um compromisso, primeiro comigo mesmo, depois com a instituição CIE. O compromisso comigo é que eu queria que outros jovens, centenas, milhares de jovens, também tivessem a oportunidade que eu tive de entrar no mercado de trabalho, de se identificar, fazer uma correção de rumo, ter uma renda, com aquela renda poder ajudar a família, né? Poder aplicar também nos estudos, poder se capacitar. Então, eu defendia isso fortemente, né? E é claro que a consequência de quando você é identificado com a atividade, quando você é apaixonado pelo propósito da organização, quando você é comprometido, os resultados vão surgindo, não é? E eu fui, então, crescendo no CIE, porque eu fazia esse trabalho num território, em alguns municípios lá do estado de São Paulo, depois entenderam que eu poderia contribuir em todo o estado, e aí eu já assumi como gerente do CE no estado de São Paulo, depois trazendo resultado, caminhando,
fazendo as empresas aderirem ao nosso propósito, contratando mais estagiários, mais aprendizes. Depois eu virei superintendente, gerente nacional. Então, de gerente de estado, eu passei a gerente nacional do CIE, responsável por quase todos os estados do país, fazendo esse trabalho. Aí já com uma grande equipe, né, de supervisores, coordenadores, consultores técnicos, né? Aí já era uma grande equipe que fazia diariamente esse trabalho de levar essa mensagem do CIE para empresas e para a administração pública, prefeituras, ministérios, governos estaduais. E em 2002, finalmente, eu assumi o cargo de superintendente nacional de atendimento ou um superintendente nacional de vendas, já me reportando ao presidente executivo, né? Então, era o único cargo abaixo da presidência executiva. Então, de 85 a 2002, nós estamos falando de 15, 17 anos, né? 15, 17 anos. Então, depois de 17 anos de atuação no CIE, eu cheguei a um cargo abaixo da presidência executiva nacional do CIE. Cheguei a superintendente nacional. Muitos que estão ouvindo aqui podem achar, poxa, mas demorou tanto tempo para chegar. O tempo é relevante, né? Você pode demorar mais, você pode demorar menos, e às vezes você pode até nunca chegar numa posição dessa, né? Mas foi o caminho que eu trilhei. E até gostaria de compartilhar uma história interessante, falando de tempo para se chegar a um cargo de destaque, né? O CIE é responsável pela grande maioria dos profissionais que entraram no mercado de trabalho nesses últimos 60 anos. Só o CIE do Rio de Janeiro, desde 1964, né, desde a década de 60 que nós atuamos, mais de 2 milhões de jovens, de pessoas, começaram a sua carreira profissional através dos programas de estágio e aprendizagem do CIE. Mas eu lembro uma vez que eu estava no evento da Nestlé. A Nestlé é uma grande parceira do CIE, contrata estagiários e aprendizes, apoia a juventude, abrindo as portas, né, da sua organização. E o presidente da Nestlé, na época, o Ivan Zurita, ele gostava de receber os novos estagiários. Então, o primeiro dia de estágio de todos aqueles jovens, eles eram recepcionados pelo Ivan Zurita. E o Ivan Zurita, então, contou a história dele. O Ivan Zurita começou na Nestlé como estagiário e chegou a presidente brasileiro, né? Presidente do Brasil, da Nestlé do Brasil, né? E falou e conversou e tal. Aí um estudante levantou, um estagiário, né? Levantou o braço e falou: doutor Ivan Zurita, quanto tempo demorou para o senhor chegar à presidência? O Vazurita contou um pouco da trajetória dele, como eu estou falando aqui, e acho que ele falou: olha, eu demorei 22, 23 anos para chegar à presidência da Nestlé. Aí esse mesmo estagiário, novo, recém-contratado, primeiro dia de estágio lá na integração, falou: mas Ivan Zurita, eu vou demorar tanto tempo para chegar à presidência da Nestlé? Isso, isso já faz bastante tempo, mas mostra assim, a ansiedade do jovem de chegar, e pode chegar, mas pode levar bastante tempo, ou pode não chegar, mas ter uma carreira de desenvolvimento no estágio, né? Então, contando para vocês, eu lembrei um pouco dessa história. A gente poderia aqui falar de tantas outras pessoas que começaram como estagiários, depois se tornaram diretores da empresa, presidente da empresa. Lembrei mais de um caso aqui, o presidente do Citibank do Brasil, o Alcides Amaral, também começou como estagiário, mas que tem tantos outros, né? O presidente da GE hoje aqui no Rio de Janeiro, em Teresópolis, começou como estagiário da GE e hoje é presidente da GE, diretores de empresas, pessoas que foram para a magistratura, são juízes, desembargadores, pessoas que são advogados hoje, de grandes escritórios, de bancas jurídicas, sócios desses escritórios, começaram como estagiários, contadores que começaram como estagiários, enfim, o CE deu essa importante contribuição à sociedade, formando vários profissionais, né?
gostaria muito que os jovens de hoje aqui, se tiverem, às vezes, o seu pai, a sua mãe, seu padrinho, foi estagiário do CE, contasse a sua história aqui para a gente, ou depois lá no nosso site, né? Agora, hoje, então, depois de toda essa jornada, eu fui convidado, no começo do ano passado, em janeiro de 2023, eu fui convidado a assumir como CEO, que é o mesmo equivalente a presidente executivo, aqui do CE Rio de Janeiro. E eu recebi isso como um prêmio por tudo que eu fiz por esse movimento CE, pela essa organização do terceiro setor, a maior ONG da América Latina, que é o CIE, né? E, de novo, quando sempre foi me dado uma oportunidade, eu sempre entendi que eu tinha agora que trilhar um outro caminho. Afinal, foi o caminho anterior que me levou à atual oportunidade, né? Me credenciou para assumir essa posição e essa oportunidade, mas agora eu tenho que entregar mais, né? E é sempre esse espírito que a gente tem que ter no ambiente corporativo, né? A promoção é reconhecimento do seu trabalho, das suas entregas naquela situação anterior, mas aquela promoção vai exigir de você novas entregas, novos desafios, um novo crescimento. Então, quando eu cheguei aqui no CR Rio, nessa posição, entendi que eu deveria também promover no Estado do Rio de Janeiro um grande CE, levar o CE do Rio a gerar centenas de milhares de oportunidades de estágio e aprendizagem. Esse é o meu compromisso. E por mais que, como eu disse, estarei completando 39 anos de CE agora, 17 de junho, eu penso em ficar mais 11 anos, por exemplo, né? Comemorar bodas de ouro no CE, 50 anos de atividade. Se Deus me permitir, se eu tiver saúde e tudo for favorável, eu pretendo continuar nessa missão, porque foi essa missão que eu me identifiquei desde o primeiro estágio que eu fiz pelo CIE, né? O que a gente vem fazendo um pouco aqui no CIE? A gente vem também insistindo, junto com toda a equipe, toda a estrutura do CE, para abrir novas oportunidades de mercado, no mercado de trabalho para vocês, estudantes. Sejam contratados como aprendizes, sejam contratados como estagiários, né? A gente vem investindo em tecnologia, o CE vem investindo em tecnologia, nós estamos com um novo portal, um portal mais acessível, intuitivo, que fique mais claro ali todas as oportunidades de desenvolvimento pessoal, através do nosso saber virtual, que são cursos que o jovem pode fazer. Nós estamos abrindo mais unidades, né? O CE hoje tem 12 unidades no estado do Rio de Janeiro. Vamos abrir agora, semana que vem, dia 6, um escritório do CE em Angra dos Reis. Logo depois, ainda em junho, vamos abrir um escritório do CE em Volta Redonda. E em agosto, no máximo, na segunda quinzena de agosto, um novo escritório do CE em Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. Com isso, o CE quer estar mais próximo do jovem, o jovem ter mais acesso às oportunidades. Estar mais próximo das empresas, poder procurar cada vez mais empresas média, pequenas, de grande porte, para gerarem oportunidade para os estagiários. Ficar mais próximo dos profissionais liberais, do advogado, do contador, do engenheiro, do psicólogo, para que ele contrate um estagiário dessa mesma formação e dê uma oportunidade para o jovem, né? Bom, uma outra frente que a gente atua no CIE é o ambiente do marco regulatório, da legislação, porque existe uma lei federal que fala sobre a inclusão de estagiários nos ambientes corporativos, né? Existe também uma lei federal que fala da contratação de aprendizes pelas empresas.
Então, o CIE, eu tenho atuado fortemente em que a legislação fique cada vez mais favorável para essa contratação, cada vez mais as empresas tenham uma segurança jurídica de contratar estagiários, de contratar aprendizes, e que essa contratação atinja o objetivo da organização, que é descobrir os seus novos talentos, que é descobrir aqueles jovens que vão ajudar essa empresa a se desenvolver, a crescer, a vencer a competição desse mercado globalizado, que esse jovem que hoje é muito antenado com tecnologia, com inovação, com inteligência artificial, poder contribuir, né, criativamente para o desenvolvimento daquela organização. Então, nós atuamos também, o CIE e eu, atuo também no marco regulatório, num ambiente favorável para essa contratação. E atuando também no ambiente, eu e CIE, né, eu aqui representando o CIE, atuamos politicamente. Politicamente para que as prefeituras do estado do Rio de Janeiro tenham lá os seus programas de estagiários, ou tenham lá os seus programas de aprendizagem, né? E a gente vem conseguindo, com alguns dos 92 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente vem conseguindo que essas prefeituras implantem essa política pública e contratem estagiários ou contratem aprendizes, ou os dois, né? Tem os dois programas, para dentro da sua estrutura, daquela prefeitura, das secretarias de educação, turismo, saúde, meio ambiente, enfim, que a prefeitura municipal ela dê o exemplo para o empresariado, que ela está comprometida com o desenvolvimento do jovem daquele município, né? E aí, quando termina esse programa de estágio ou programa de aprendizagem na prefeitura, alguns são aproveitados, são contratados ou contratados em terceiros, né, em fornecedores da prefeitura, mas aqueles que não são contratados, aquela experiência do estágio e de aprendizagem já dá àquele jovem um diferencial na sua empregabilidade em relação a um jovem que não foi estagiário e nem aprendiz. Então, aquelas empresas daquele município, as empresas daquele município podem contratar aquele jovem porque ele já tem uma experiência, ele já sabe da realidade do mercado de trabalho, ele já se aperfeiçoou para ter uma competitividade maior do que outros jovens que não passaram por esses programas de estágio e de aprendizagem. Então, é um círculo virtuoso quando uma prefeitura contrata estagiários e aprendizes, porque ela ajuda no desenvolvimento do município. Então, eu atuo, e o CE atua politicamente, para convencendo prefeitos, o governador de estado, a ter essas políticas de estágio e de aprendizagem, né? Então, a gente atua nesse âmbito também. Uma outra frente do CIE é junto ao Ministério do Trabalho, né? Junto à fiscalização, né? Existe a lei de estágio, existe a lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem, ela é uma ação afirmativa. O que eu quero dizer com uma ação afirmativa? É quando as empresas têm cotas de contratação, como existe a cota de contratação de pessoa com deficiência, no caso da aprendizagem, existe a cota de contratação. Empresas que têm faturamento médio e grande, acima de 7 funcionários, elas têm que ter uma cota de jovens aprendizes. Então, por exemplo, uma empresa que tem 100 funcionários, ela tem que ter uma cota de, no mínimo, 5 jovens, não é? 5%, ou no máximo 15%, 15 jovens contratados como aprendizes. E como isso é uma cota, as empresas têm que contratar e acabam usando essa política não só para cumprir cotas ou cumprir a sua obrigação legal, mas sim como porta de entrada dos novos colaboradores para a sua organização. A parceria do CE com o Ministério do Trabalho é tentar promover que todas as empresas que têm cotas de contratação de aprendizes cumpram essas cotas, né? E aquelas que querem cumprir a cota, como é que o CE pode facilitar esse processo operacional, né? De contratação, de registro na carteira, de gestão do programa, da capacitação do jovem. Então, nós atuamos também na esfera junto ao Ministério do Trabalho, do cumprimento da cota, né?
na esfera da fiscalização, né, da fiscalização. E esse tem sido o nosso propósito, o meu propósito vai continuar sendo esse, né? Deus me permitiu, me deu as oportunidades, me abriu os caminhos, eu aproveitei todas as oportunidades para chegar aonde cheguei. Reforço, como eu falei no começo, não foi fácil. Particularmente, tive perdas, tive desafios a serem superados, né? Muitas vezes a gente, dentro do ambiente corporativo, a gente às vezes tem que dar um passo para trás, a gente tem que recuar para se fortalecer, para vir voltar mais forte. Faz parte todo o processo. E eu fiquei muito feliz com essa jornada, né? Não tenho arrependimento nenhum da dificuldade que foi, das dores que tive, mas também de muitos e muitos sucessos que eu tive, de muitas realizações, de ver a vida mudada de milhares, posso falar de milhões, de pessoas, né? Que eu sei que eu contribuí e, como eu disse, eu quero continuar contribuindo, né? Porque eu acredito que uma boa organização, o desenvolvimento de uma boa organização, de uma empresa pequena, média, microempresa, aquele pequeno escritório de contabilidade, aquela pequena agência de emprego, ah, aquele escritório de advocacia, o crescimento desse escritório passa quando ele começa a trabalhar com várias gerações de profissionais. Essa diversidade dentro de uma organização, ela contribui muito para o crescimento daquela organização, né? Você ter pessoas que são mais experientes, que têm vivenciado outras situações, elas, quando convivem com o jovem, que não tem essa experiência, não tem essa vivência, mas tem muito gás, tem muito comprometimento, quer aprender, faz perguntas, desafia. Isso é muito rico para o crescimento da organização, né? O jovem traz também inovação tecnológica, falar de redes sociais hoje para uma pessoa de uma geração como a minha, por exemplo, tem um pouco de dificuldade da minha geração entender um pouco sobre redes sociais, sobre o impacto das redes sociais. E o jovem traz tudo isso, né? O jovem fala de e-commerce, o jovem fala de inteligência artificial, o jovem fala de inovação, o jovem fala de propósito. Então, isso torna a empresa grande, constrói uma grande organização, né? E o jovem que tem a porta aberta daquela empresa, né? Abriu a porta para aquele jovem, ele devolve isso com muita produtividade, né? O agradecimento dele é muito forte, né? Então, a gente defende muito isso. A empresa que dá oportunidade para um jovem, ela vai crescer junto com esse jovem, né? Ali fica uma simbiose, né? Os dois crescendo juntos, um contribuindo com o outro, o jovem com a empresa com o jovem. E a gente começa a desenvolver uma geração de novas lideranças nas empresas e em nosso país, né? Quantos jovens que começaram sua carreira como estagiários e hoje são responsáveis pelos programas de estágio das empresas? São gerentes de recursos humanos, são diretores de recursos humanos e que criam na sua organização um programa de estágio, um programa de aprendizagem, porque sabe aquele benefício que lhe trouxe e quer dar oportunidade para outros jovens. Então, nós do CE temos absoluta certeza que contribuímos com várias gerações de profissionais que hoje geram oportunidade para outros milhares de jovens. É uma corrente do bem produtiva, né? Nós aqui do CE também estamos envolvidos na causa da diversidade, porque nós defendemos a diversidade, porque não defendemos só porque é o correto, é o justo e é o necessário, mas nós defendemos porque, na prática, é assim que as coisas funcionam bem. A hora que a empresa se abre para a diversidade, a hora que a empresa ela é inclusiva e ela é diversa, todos crescem, a discussão fica muito rica, os pontos de vistas divergentes, eles enriquecem e passam por uma convergência que traz um resultado positivo para a empresa, né? Tem um ditado que diz que a unanimidade é burra, e ela é mesmo.
Porque quando todos concordam com tudo, ninguém cresce. Todo mundo obedece, mas ninguém cresce. A empresa não cresce, né? Os jovens hoje contribuem com as empresas nesse ponto, né? Então, o CE defende a diversidade, a gestão, o ESG, as obrigações de desenvolvimento sustentável, as ODS. Isso não deve ficar só no discurso das organizações, porque o primeiro cliente de uma empresa é o seu próprio colaborador. O primeiro vendedor de uma empresa, o primeiro defensor dos propósitos daquela empresa é o seu colaborador. Se o discurso, se a propaganda, se a divulgação na mídia é diferente do que acontece dentro da empresa, é só dinheiro jogado fora, né? Então, a empresa que é diversa, a empresa que tem uma política de inclusão, a empresa que atua nos pilares do ESG, a empresa que é comprometida com as ODS, com o meio ambiente, com salário iguais, independente de raça, gênero. Essa empresa que atua dessa forma na prática, ela tem no seu colaborador um defensor da marca, ela tem no seu colaborador o seu maior vendedor, né? Aquele colaborador que tem orgulho da empresa. E quando uma empresa dá oportunidade para estudantes, ela está ali conquistando defensores da sua marca, né? Por isso que também nós do CE, cada vez mais divulgamos essas empresas. Vocês podem observar nas redes sociais do CE, do nosso portal, que quando a gente fala que uma empresa está contratando estagiários aprendizes, a gente divulga a marca daquela empresa. A gente divulga porque é uma empresa que nós validamos, é uma empresa que nós entendemos que ela está alinhada aos propósitos do CIE, que ela quer dar oportunidade para o jovem, que ela quer contratar esse jovem para o seu crescimento como empresa e também proporcionar o crescimento pessoal, profissional, como cidadão daquele jovem, né? E a gente também entende aqui no CIE que acolhendo esse jovem e desenvolvendo esse jovem, a gente está contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Os estagiários recebem bolsa, é uma ajuda de custo para suas despesas escolares, pessoais, de transporte. O aprendiz recebe um salário, normalmente é o salário mínimo hora, e todo esse recurso movimenta a economia. Só o ano passado, nessa gestão do CE, foram mais de 100 milhões de reais de bolsa auxílio e salário de aprendizes. Esses 100 milhões foram injetados na economia de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Com essa bolsa ou com esse salário de aprendiz, ele também promoveu seu desenvolvimento, sua capacitação, fazendo cursos extracurriculares, ajudou na renda da família, ajudou na manutenção, no sustento da família, né? 11% dos aprendizes do CE são responsáveis pela única renda da família, a única renda oficial da família, né? E isso são recursos que movimentaram a economia. Muitos desses jovens também, com essa bolsa ou com salário como aprendiz, perceberam que poderiam ingressar nos cursos universitários. Então, a gente percebe um ciclo virtuoso nesse sentido também, de jovens que, graças a esse programa de inclusão da juventude no mercado de trabalho, essa política pública, eles perceberam a possibilidade de entrar na faculdade, e entrando na faculdade, podem ser estagiários pelo curso de graduação e podem entrar numa empresa por aquela formação. E muitos desses jovens que hoje estão na faculdade, se você voltasse no tempo e perguntasse se ele tinha a expectativa de cursar uma faculdade, uma graduação superior, muitos não tinham, porque era uma coisa que estava distante. Então, esses programas de inclusão, como estágio de aprendizagem, eles promovem um crescimento educacional. E a gente sabe que crescimento educacional melhora a empregabilidade, aumenta salário para cada ano de estudo. Pelas estatísticas, você tem um salário maior, né? Uma média de salário maior, né? Para encerrar e me colocar
à disposição, eu reforço o meu compromisso que iniciou lá como datilógrafo, né? Aliás, o datilógrafo é porque era uma máquina de escrever e eu batia os contratos, é assim que a gente falava, né? Os contratos de estágio e de aprendizagem do CE, que hoje eles estão numa plataforma de assinatura eletrônica que recebe por e-mail, na minha época era feito na datilografia, 4 vias com o papel carbono, e eu comecei ali a minha jornada. Então, o meu compromisso ali de fazer um bom trabalho desde aquela atividade é o mesmo de hoje, né? Eu reforço aqui o meu compromisso de promover o desenvolvimento da juventude carioca e fluminense o máximo possível, promover a integração desses jovens no mercado de trabalho. Nós temos hoje 30 mil estudantes em programas de estágios do CE, em quase 7 mil empresas públicas e privadas, pequenas, médias e grandes, e temos 14 mil jovens aprendizes também nas empresas. Mas temos uma fila de 750 mil jovens aguardando esse esforço do CIE em conseguir uma oportunidade para esses jovens, né? Então, nosso compromisso é sempre olhando para essa fila, é sempre olhando para esse jovem que fez uma inscrição no CIE, depositou ali as esperanças de que o CIE vai ajudá-lo a entrar no mercado de trabalho. Então, nós acordamos aqui, eu e toda essa equipe do CE, somos quase 500 colaboradores no estado do Rio de Janeiro, acordamos todos os dias com esse pensamento: como vou gerar hoje oportunidade de emprego e renda para a juventude carioca? Como eu vou buscar mais uma empresa parceira? Como eu vou buscar mais uma prefeitura abrindo as portas para estagiários e aprendizes do CIE? Essa é a nossa maior preocupação. E também é a nossa maior satisfação quando a gente recebe os relatórios de jovens que foram efetivados, que agora estão trilhando uma carreira de sucesso nas empresas. Isso não tem preço. Isso é melhor de tudo, né? É melhor de tudo. É o nosso melhor momento é quando a gente vê que um jovem se formou no programa de aprendizagem, foi efetivado pela empresa, terminou um programa de estágio, foi efetivado pela empresa, ou foi efetivado numa outra empresa, porque ele aproveitou o estágio para fazer network, relacionamento, conhecer os fornecedores da empresa e acaba de uma forma ou outra ingressando no mercado de trabalho. Esse ano é um ano importante para nós, estamos comemorando 60 anos, é um ano de festa, um ano de reafirmar o nosso compromisso com a juventude carioca e fluminense, com as empresas do estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso compromisso. Que Deus nos permita continuar assim pelos próximos 60 anos. Contem todos com o CIE, contem todos comigo, estou lá nas redes sociais, acompanhem o CIE nas redes sociais, que vocês hoje possam acessar as oportunidades de estágio e aprendizagem que estão já no link aí da plataforma da Vero Solution, e que a gente tenha outros eventos e outros encontros como esse. Obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de vocês, desejo muito sucesso para vocês e reforço com uma frase final. O caminho existe, ele é duro, depende de persistência, mas o caminho existe e ele é possível. Ele é possível. Boa sorte a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado por esse depoimento, essa história inspiradora. A gente tem aqui algumas perguntas que chegaram aqui do pessoal que está assistindo. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Vamos lá. O Felipe Ribeiro, ele fez a seguinte pergunta: quais são as qualidades mais importantes que um líder deve ter para ser eficaz na gestão de uma equipe? Bom, Felipe, a primeira coisa é saber que o resultado não vem da excelência do desenvolvimento individual. O resultado vem sempre da equipe, né? Liderar pessoas significa, para mim, identificar o potencial que cada um tem,
de acordo com as diferenças que existem entre as pessoas, né? Anseios, expectativas, nós somos diferentes. Que bom que nós somos diferentes, né? Porque é na diferença que a gente cresce. Então, identificar os potenciais dessas pessoas e como conduzir essas pessoas ao resultado final. Então, você ter alguém que é um pouco mais agressivo no propósito, alguém que é um pouco mais retraído, mas como você pode desenvolver essas potencialidades de cada um e levar para um objetivo. Aí começa o papel do líder, é a clareza do objetivo. Isso é muito importante, muito, muito importante, Felipe. Primeiro, deixar muito claro qual é o objetivo daquele time, daquela equipe, naquele projeto. Porque às vezes as pessoas não entendem qual é o objetivo, qual é a contribuição que ela pode dar. Então, quando esse objetivo é claro, todo mundo entende, aí você vai trabalhando as competências de cada um para que no final a gente consiga atingir aquele objetivo. Obrigado pela pergunta, Felipe. Perfeito, Luiz. O Lucas Araújo ele também mandou uma pergunta aqui para a gente. Qual foi o momento mais desafiador que você pode destacar na sua jornada aí de estagiário CEO? Olha, o momento mais desafiador sempre foi a gestão de pessoas, Lucas. Sempre foi a gestão de pessoas. Como eu lhe disse, né, respondendo ao Felipe, as pessoas são diferentes, as pessoas têm propósitos diferentes, as pessoas têm histórias de vidas diferentes, né? Então, os desafios do dia a dia, os desafios de processos, os desafios econômicos. Olha, vocês imaginem nessa jornada quantos planos econômicos eu passei, quantas crises mundiais eu passei. E todos nós agora acabamos de passar pela Covid, né? E o que diferenciou uma empresa que sobreviveu a tudo isso, a essas crises, a Covid, a problemas mundiais, crise econômica, cai o dólar, sobe o dólar, é uma boa gestão de pessoas. Então, eu sempre me preocupei com isso, né? Problemas a gente resolve, a gente administra, a gente faz gestão de crise, a gente faz gestão de dificuldades, mas é a gestão de pessoas, sempre foi, sempre será o grande desafio de qualquer líder. É conhecer as pessoas, saber que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua jornada, uma pessoa é diferente da minha pessoa e eu tenho que entender isso e ficar feliz com isso. Como eu disse, é na diversidade que a gente cresce. E o grupo fechado no propósito, formar um grupo fechado no propósito, no seu propósito, no propósito da sua organização, é o segredo do sucesso. É assim que você vai conseguir sucesso, viu, Lucas? Maravilha. Bom, mais uma pergunta aqui do Pedro Henrique Farias, e ele pergunta assim, Luiz, como você vê, como você enxerga, na verdade, os programas de estágio e aprendizagem daqui a mais ou menos 5 anos? Pedro Henrique, boa sua pergunta, porque a gente já vem percebendo uma mudança, né? Uma mudança muito positiva, né? Eu não sei se alguém vai me perguntar se quando eu era estagiário eu sofria aqueles problemas que eram clássicos, né, dos estagiários. A culpa é do estagiário, todos os problemas a gente culpa o estagiário, né? O estagiário é um estagiário triplo X, é porque ele vai buscar o X salada, porque ele passa fax, não existe mais o fax hoje, ou porque ele fica tirando xerox, né? Que mudança que nós tivemos nas últimas décadas, hein? Não é nos últimos anos, não. O estudante não se permite mais estar numa organização que ele não se desenvolva profissionalmente, que ele não seja utilizado de uma maneira produtiva, né? Até teve uma série que era Minha Vida de Estagiário. Eu, quando eu assisti aquela série, eu falava que ela estava 20 anos atrasada, porque a juventude hoje não se permite a isso, né? Então, Pedro Henrique, hoje o jovem, não hoje, não só hoje, mas nos próximos anos, ele vai procurar fazer estágio numa empresa que tenha os seus propósitos, que defenda o meio ambiente, que sejam empresas inclusivas, não é? Não é mais aquele estagiário que quer trabalhar naquela empresa clássica, naquela grande multinacional, naquele banco público, né, ou na carreira pública, quer trabalhar numa startup, quer trabalhar numa empresa do terceiro setor. Então, nós do CIE vamos nos adaptando a essa geração que está agora no nosso banco de candidatos. Uma outra coisa importante também, viu, Pedro Henrique?
O estagiário hoje tem, o estudante hoje, durante o estágio, ele tem todo o direito de decidir se ele quer ou não ser efetivado naquela empresa. E aí, Pedro Henrique, você sabe que as empresas reclamam, porque a empresa contrata um jovem, investe nesse jovem, e quer que no final esse jovem seja efetivado e faça uma carreira na empresa. Mas às vezes o jovem não quer, ele quer aquela experiência e quer viver outras experiências. E diariamente, no meu relacionamento com empresários, eu digo isso. Isso faz parte dessa juventude. O que essa juventude hoje pensa, diferente da minha geração, diferente da geração lá daquele empresário, daquele gestor de recursos humanos, essa juventude quer ter o direito de viver outras experiências. Se ele se identificar com o propósito daquela empresa, ele vai querer ser efetivado e fazer carreira. Mas se ele tiver uma outra opção, está tudo bem também. O que eu falo para o empresário hoje? Aquela música, né? Que o amor seja eterno enquanto dure. Então, que a empresa dê as condições para o jovem estagiário entregar o melhor possível durante o tempo que ele ficar naquela empresa. E não ficar chateada, melindrada, se ele fizer a opção de curtir uma outra experiência. Isso faz parte e as empresas estão se adaptando cada vez mais a essa nova geração de profissional, Pedro Henrique. Perfeito, Luiz. Agora a Ana Clara Velaz está perguntando o seguinte: como o CIE Rio apoia os estagiários em sua jornada profissional e no desenvolvimento de suas carreiras? Ana Clara, o CE construiu uma jornada para ser o mais efetivo na integração desse jovem no mercado de trabalho, né? Primeiro que nós temos 20 pontos de acolhimento no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 20 unidades em todos os territórios do estado do Rio de Janeiro que faz o acolhimento ao jovem. A gente recebe esse jovem, a gente orienta esse jovem, a gente entrevista esse jovem, a gente identifica se esse jovem, para ir para o mercado de trabalho, precisa melhorar sua comunicação, se ele precisa investir um pouco num curso de informática que nós temos. No nosso Saber Virtual, tem quase 90 cursos à disposição gratuitamente para todos os jovens. Nós orientamos esse jovem como fazer um currículo, nós orientamos esse jovem como gravar uma entrevista, nós orientamos esse jovem do que é um processo seletivo, do que é uma dinâmica de grupo, do que é apresentar o case numa dinâmica de grupo. Então, a gente faz todo um trabalho com esse jovem para que ele possa, sim, ir para um processo seletivo num programa de estágio e num programa de aprendizagem. Depois que ele começa o programa, a gente acompanha esse jovem, acompanha o estagiário através de relatórios, através de visitas. Hoje o CIE é um agente de integração diferenciado, é o maior da América Latina, é o primeiro e tem programas diferenciados. Nós temos um programa de assistência psicológica, telemedicina, um programa de apoio ao estagiário para questões de saúde mental. Então, nós acompanhamos, tanto para estagiário como para aprendizes. A diferença dos aprendizes é que, enquanto eles são no programa de aprendizagem, uma vez por semana, eles ficam em ambientes educacionais do CIE, eles não vão na empresa. Então, a gente acompanha o desenvolvimento desse aprendiz também. Esse momento que ele passa uma vez por semana no CIE, não é só para lhe dar ali condições de crescer profissionalmente, falando da sua formação profissional e também das suas soft skills, né? Comportamento, atitude. Não, é um momento também de ajudá-lo em problemas pessoais, familiares, orientação, né? Nós temos um grupo de psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, né? Para fazer esse trabalho. Então, a gente acompanha o estudante desde o começo até o fim. E acompanhamos depois também. Os ex-estagiários, os ex-aprendizes continuam convivendo nesse ecossistema do CIE, né? Inclusive contando as suas histórias. Estamos convidando aqui ex-estagiários e ex-aprendizes, podem procurar o Luan. Luan, por favor, ponha no chat aí seu e-mail, para contar a sua história. E eu fico muito feliz, eu assisto algumas aqui, jovens que falam, fui estagiário, fui aprendiz, depois montei minha empresa, depois fui efetivado, hoje sou, como eu disse, né, o presidente da GE, o diretor das AINS, presidente da Associação Comercial aqui do Estado do Rio de Janeiro, o juiz que foi presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Sveiter, desembargador Luiz Sveiter, começou como estagiário do CE, no escritório de direito, tem milhões de histórias boas para contar,
né? Então, conte as suas histórias. Então, a gente acompanha. Mas deixa eu aproveitar o que você falou, Ana Clara, para a gente também ir aperfeiçoando os programas de estágio nas empresas. Então, a gente recebe o retorno dos estudantes, o que eles mais avaliam, o que eles mais consideram importante no programa de estágio. É a participação de projetos, é a possibilidade de carreira, é a participação da universidade corporativa da empresa. Então, nós vamos ajustando os programas de estágio e de aprendizagem nas empresas através dessa escutatória que nós fazemos com o nosso público. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Ana Clara. Obrigado, Luiz. A propósito, eu deixei o meu e-mail aí, como você pediu, no chat. Então, para quem quiser contar um pouquinho da história, de como foi, da trajetória. Lembrando que a gente tem aí, a gente inaugurou a segunda temporada do CIE Cast, que é o podcast do CIE. E nessa temporada a gente começou com o primeiro estagiário da história do CIE Rio. Ele foi estagiário na década de 60, em 1964. Então, vai ser muito legal, mas vai ser muito legal ouvir as histórias que vocês têm para contar, e vai ser muito legal também que vocês compartilhem as histórias que a gente está contando. Luiz, a gente está encerrando aqui, e aí eu vou pedir para você deixar um recado para a galera que quer ingressar no mundo do trabalho, para quem tem a mesma opção que você teve no início da sua carreira, para quem quer seguir os passos que você seguiu. Enfim, deixa a tua mensagem para o pessoal. Então, primeiro, eu quero reforçar aqui que todos verifiquem as oportunidades de estágio e aprendizagem que o CE e a Vero estão apresentando, estão no portal, mas não é só hoje. Amanhã eu estarei com novas oportunidades de estágio e aprendizagem para o Estado do Rio de Janeiro. Entrem no portal do CIE, cierj.org.br, e conheçam as oportunidades que vão surgindo, porque o processo é muito dinâmico. E como eu falei para vocês, todos os dias a minha equipe bate na porta dos empresários, dos comerciantes, dos empreendedores, dos lojistas, para que eles abram novas oportunidades de estágio e aprendizagem. É incansável essa dedicação do CIE em aumentar o volume de vagas de estágio e aprendizagem. E a minha trajetória ela é possível para todo mundo, né? Eu mesmo estou preparando aqui a nova geração de executivos do CIE. Então, nós temos aqui no CIE aprendizes que estão sendo capacitados para se tornarem estagiários estão sendo capacitados para se tornarem assistentes administrativos que vão sendo capacitados para virarem supervisores, consultores, e eu mesmo serei substituído. Tem gente que torce para ser antes, eu quero ficar mais 11 anos, alguns querem que eu saia logo da cadeira, brincadeira à parte, mas quem vai me substituir? Alguém que provavelmente começou como estagiário aqui do CIE, está fazendo uma carreira comprometida com o propósito do CIE, que vai ocupar essa cadeira, né? Então, é possível, sim, com obstinação, com muita dedicação, estudo, não se desviando do seu propósito, né? Eu colocaria também isso, tome cuidado com aquelas situações que, às vezes, querem nos desviar do nosso propósito, né? Aquelas situações, aquelas dificuldades, aquelas opiniões que querem nos desviar do nosso propósito. Persista, que vocês chegarão lá. Eu quero estar aqui para vê-los chegar lá, tá bom? Muito obrigado, Luan, tá aí o seu e-mail. Obrigado, Mark, por essa oportunidade, e vamos continuar nessa nossa parceria de democraticamente, nessa plataforma que é acesso ao mundo virtual, todos possam conhecer as nossas vagas de estágio e de aprendizagem. Obrigado. Que bacana, Luiz. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Uma palestra que, ao mesmo tempo, inspira os jovens, né, nesse momento tão importante da vida profissional, que é a entrada no mercado de trabalho, mas também traz para conhecimento de todos o que o CIE vem fazendo há muitos anos, há 60 anos, para trabalhar em prol da empregabilidade, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? E eu queria reforçar que esse ambiente que foi preparado em parceria aí pelo CIE e pela Vero dentro do Emprega, ele traz palestras, vocês têm uma programação super bacana, às 11, às 14 e às 16, falando de processo seletivo, falando de aprendizagem 360, falando das tendências do mercado de trabalho,
mas vocês também podem procurar os representantes do CIE no chat. Fora da palestra, a gente está disponível na plataforma e lá tem muitas vagas disponibilizadas pelo CIE de aprendizagem e estágio, com candidatura ali em tempo real e conteúdos relevantes, com orientações para desenvolver um currículo, enfim, tem muita coisa bacana nesse dia preparado para vocês. Luiz, Luan, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por essa abertura incrível e espero que o dia seja super proveitoso como foi esse primeiro momento aqui com vocês. Muito obrigado, Marco. Obrigado pelas suas palavras, pela oportunidade. Tenho certeza que será um dia muito produtivo para todos. Obrigado, viu? Um abraço, pessoal. Até logo, um pessoal. abraço.